Amém. Muito bom. Beleza. Antes da gente entrar no nosso versículo principal, que será versículo 25, nós precisamos relembrar um pouco sobre essa carta, tá bom? Lembra que os primeiros 3 capítulos dessa carta são ricos, né, com doutrina. Tem bastante doutrina, muitos ensinamentos sobre a pessoa de Deus, sobre a graça de Deus, sobre esse grande plano da salvação que Deus tinha antes do fundamento, antes da criação dessa terra, tá? E também nós aprendemos nesses primeiros 3 capítulos sobre o resultado deste plano, na vida de cada indivíduo e também na vida da igreja. E a partir do capítulo 4, nós temos estudado muito sobre a resposta que nós devemos ter em relação àquilo que Deus fez por nós. Ou seja, como que nós, eu e você, como filhos de Deus, como que nós devemos viver as nossas vidas em relação a tudo aquilo que já aprendemos nos primeiros 3 capítulos dessa carta, tá? A este ponto agora do capítulo que estamos em Efésios, o apóstolo Paulo começa a escrever, tá? Sobre como o marido e como a esposa devem se relacionar um com os outros, falando sobre os deveres de cada um, os deveres conjugais dentro do relacionamento. Então, lembre que a semana passada começamos a falar em relação a parte da esposa, né? A função dela, o que ela é instruída por Deus a fazer. Então, olha comigo em versículos 22 a 24, tá? Então, mais uma vez, Efésios 5, 22 a 24, ele fala: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Falamos sobre o que significa ser uma mulher que se sujeita ao seu marido. O que significa realmente se sujeitar ao seu marido, tá? Lembra que não é uma questão de quem é inferior, quem é superior dentro desse relacionamento. Não é uma questão de valor intrínseco, tá? Não é uma questão de quem Deus ama ou prefere mais entre o homem e a mulher, tá? Na verdade, é uma questão de autoridade e de função que Deus tem dado para cada membro da família. É isso que significa, tá? O homem e a mulher são iguais em valor diante de Deus, tá? Diante de Deus, tanto o homem quanto a mulher são iguais em questão de valor, questão do amor que ele tem para os dois. Porém, os dois são distintos em questão de características, de qualidades, de função e também de papel. Aí que realmente tem essa diferença. E a ideia é que ambos usam, né, aproveitam as suas qualidades, as suas características dadas por Deus para cumprir o seu papel, para cumprir a sua função, assim tornando o relacionamento entre os dois bem-sucedido. E assim também fazendo com que as suas famílias conseguem prosperar no caminho do Senhor. Tá? De fato, cada pessoa dentro do relacionamento será cobrado por Deus, tá? Pela forma com que cumpriu o papel que foi dado diretamente por Ele. Tá? Falamos que o homem foi designado para ser o líder da sua família. Ele foi dado a responsabilidade por Deus para governar e liderar a sua família. Isso faz parte do plano dele. Não é algo que nós, homens, decidimos, não é algo que nós escolhemos, foi algo que Deus decidiu a fazer na sua soberania.
E por causa disso, o Paulo instrui as mulheres a se sujeitarem a essa liderança dos seus maridos, a seguirem os seus maridos, sendo sujeitas a ele, tá? Ou seja, cada mulher que é casada deve ter uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidades e também, junto com seu marido, de carregar o fardo, tá? E deixa eu só, antes da gente continuar, deixa eu só frisar aqui uma questão importante. A mulher é extremamente essencial e fundamental para a saúde, para o bem-estar e para a estabilidade da família. Eu quero que vocês entendam isso. A mulher é essencial, fundamental para a saúde, o bem-estar e a estabilidade da sua família. Sem a mulher estando presente e ativamente cooperando e colaborando com o seu marido, a família fica incompleta, a família fica prejudicada e ela não funciona da forma que ela deve funcionar. Então eu quero agradecer as mulheres, tá, que estão aqui assistindo, as mulheres que estão fazendo a sua parte, as mulheres da nossa igreja, tá, por tudo que vocês fazem. Vocês têm sido uma bênção não apenas para suas famílias, mas também para a nossa igreja. Então, continua seguindo em frente, buscando ao máximo possível, né, cumprir o seu papel, a sua função nas suas famílias, porque realmente é uma grande bênção para cada família. Agora, homens, vamos falar um pouco com vocês, tá? Sim, Deus tem te dado o direito de liderar a sua esposa e os seus filhos, se você tiver filhos. Mas, junto com esse direito, vem uma enorme responsabilidade e um peso muito grande, tá? E também umas instruções cruciais que nós precisamos entender e aplicar em nossas vidas. Ou seja, Deus não olhou para você e falou: tá bom, homem, aqui está sua esposa, aqui está sua família, agora você que está no comando, se vira aí, tá nas suas mãos, faz o que você acha melhor, faz do jeito que você quiser e segue em frente, boa sorte, tá? Nada disso. Apesar de que alguns homens, incluindo homens cristãos, enxergam a sua posição na sua família desse jeito. Eles acham que podem fazer o que quiser. A família é dele, a esposa é dele. Ninguém pode me falar como eu vou lidar com a minha esposa, como eu vou tratar a minha esposa. Olha, isso nunca foi a intenção de Deus. Nós, homens, temos instruções que precisamos seguir, tá? Então, olha comigo no versículo 25, será o nosso foco do estudo hoje à noite. Versículo 25, olha só a primeira parte, primeira frase. Ele fala: maridos, ame cada um a sua mulher. Maridos, ame cada um a sua mulher. E deixa eu só falar rapidamente para as mulheres, continuem a prestar atenção, porque é importante que você entenda qual é a função do seu marido, para que você possa também ajudar ele a cumprir essa missão, esse papel, essa função, e também, se for necessário, para cobrar ele também de talvez não estar cumprindo a parte dele. Então, isso aqui é para os homens, só que as mulheres também precisam continuar a entender, né, o que Deus exige do seu marido. Então, como que o homem é exigido a exercer a sua liderança para com a sua esposa? Com amor, tá? Este é o mandamento, é com amor. O apóstolo Paulo aqui não falou: maridos, dominem as suas esposas, forçam as suas esposas a fazer tudo o que você quiser, tudo o que você achar melhor, sem se preocupar com o que ela pensa, sem se preocupar com o que ela sente sobre determinados assuntos. Não, ele falou: ame cada um a sua esposa, tá? E isso é relativo dentro de como você fala com a sua esposa, tá? Como você fala, as palavras que você escolhe a usar ao falar com ela, tá? Significa que você ama ela na forma que você trata ela, do jeito que você age e reage para com ela, tanto dentro da sua casa, no seu lar, quanto em público, tá? Quando você está só vocês dois,
quando você está junto com os seus filhos e quando você está fora do lar no público. É com amor constantemente, tá bom? Cada decisão que você for tomar e a direção que você quer levar a sua esposa sempre tem que ser baseado em amor por ela, tá bom? Agora olha, Maria, voltando para versículo 25, porque aqui o apóstolo Paulo, ele ajuda o homem a entender ainda mais como é este amor. Que tipo de amor que nós devemos ter para com as nossas famílias? Olha só, versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que nós, homens, devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, tá? Eu quero que os homens, neste momento, realmente parem um pouco. Concentra, se você está um pouco distraído aí nas coisas que estão acontecendo em casa, para um pouco, pensa, concentra no que foi falado neste momento, para que você possa enxergar o tamanho da nossa responsabilidade para com as nossas esposas. Olha só, da mesma forma que Jesus ama você fazendo parte da igreja, é assim que você é chamado, ordenado, instruído a amar a sua esposa. Que grande responsabilidade, não é? Então, como marido, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar e estudar a forma com que Cristo amou e continua a amar a sua igreja. E aí, então, eu tenho que tomar a decisão de amar a minha esposa, de tratar ela exatamente a mesma forma com que eu vejo Cristo nas Escrituras amando a sua igreja. Paulo fala em versículo 24 que a igreja é sujeita a Cristo e que a mulher deve ser sujeita ao seu marido da mesma forma, mas vamos pensar um pouco nisso. A igreja, ela ama, ela respeita, ela se submete, ela serve, ela confia, ela segue Jesus Cristo, porque Ele merece tudo isso, tá? A conduta de Cristo, por amor, tem sido e continua até hoje sendo digno de todo o nosso respeito, de toda a nossa submissão, da nossa confiança, tá? E da gente seguir a Ele. Como homens, ou como homem, você que está me ouvindo, você que é casado, eu sei que você quer que a sua esposa respeita você. Mas será que a sua conduta para com ela tem sido digno de receber esse respeito? Como homem, eu sei que você quer que a sua esposa se sujeite a você. Mas será que a sua conduta para com ela tem sido digno dela se sujeitar a você? Como homem, eu sei que você quer que a sua esposa te serve também. Mas será que a forma com quem você tem servido ela tem sido digno dela servir você? E confiança. Todo homem quer que a sua esposa confie nele. Mas como que tem sido a sua postura? Será que tem sido uma postura que merece realmente a confiança da sua esposa? Nós queremos que as nossas esposas nos seguem. Mas e as decisões que você tem tomado? Será que e o jeito que você está liderando e direcionando a sua família? E o caminho que você está levando a sua família? Será que é digno deles seguirem você? E finalmente, afeição. Nós queremos receber essa afeição das nossas esposas. Mas será que a forma com que você tem tratado ela, com quem você tem falado com ela, será que tudo isso é digno de você receber ou merecer a afeição e o carinho dela? Mas pastor, talvez você está pensando, pastor, ela é minha esposa, ela deve me respeitar, se submeter, confiar em mim, me seguir, independente da minha conduta. Não é assim que deve funcionar? Parece tão ridículo falar isso, parece algo tão estúpido, de exigir a esposa a fazer tudo isso independente da nossa conduta. Mas na verdade, infelizmente, eu conheço homens assim.
Eu literalmente conheço homens que têm essa mentalidade, que acham que não importa o jeito que eles agem, não importa a forma com que trata a sua esposa, tá? As decisões que tomam, ainda assim exigem que a esposa confia, respeita, demonstra carinho, segue voluntariamente. E realmente não funciona assim. E nós não vemos Jesus funcionando ou agindo dessa forma com a igreja. Você acha que Jesus iria maltratar a sua igreja? Que Jesus iria pisar na bola com a sua igreja e depois falar, e daí? Não importa o que eu fiz, não importa o jeito que eu estou agindo, você é a minha igreja e você então tem que me respeitar, você tem que se submeter, você tem que me seguir, você tem que... Não é assim que Jesus trata a sua igreja. Então, homem, você não tem direito nenhum de agir assim e tratar a sua esposa desse jeito. Olha, talvez você, homem, está também pensando, então, será que eu tenho que ser perfeito? Você está me dizendo que eu tenho que ser perfeito como Jesus Cristo para minha esposa me respeitar e se sujeitar a mim, me seguir e demonstrar afeição? Não estou falando de perfeição aqui. Como homens, e as nossas esposas sabem muito bem disso, nós nem sempre tomamos a decisão correta. A nossa conduta nem sempre é perfeita. O nosso amor nem sempre é perfeito. Mas eu estou falando no geral, tá bom? No geral é isso que nós devemos estar buscando a fazer. A poder amar as nossas esposas como Cristo ama a sua igreja. No geral, a nossa conduta, na maioria das vezes, deve merecer o respeito, a afeição, a sujeição das nossas esposas. Mas infelizmente, para alguns homens é o contrário, é o oposto disso. A conduta que merece tudo isso da sua esposa é muito mais raro do que a conduta que faz a sua esposa perder respeito por você, que faz a sua esposa não querer ceder voluntariamente, não se sujeitar a você, não querer te seguir e demonstrar carinho e afeição por você. O tipo de conduta que faz isso é muito mais presente do que o tipo de conduta que merece todo o amor, todo o respeito e carinho e confiança da sua esposa. Então, homens, antes da gente exigir qualquer coisa das nossas esposas, para e faz uma autoanálise da sua própria vida, para ver como que você tem tratado ela, como tem sido o seu amor para ela. Será que você tem amado a sua esposa como Cristo ama a sua igreja? Aí que é importante que nós entendemos isso. Mas como é este amor? Tá? Como é o amor que Cristo tem para a sua igreja? Eu quero tomar alguns minutos para nos aprofundar um pouco nesse amor. A palavra original que o apóstolo Paulo usa aqui, quando ele fala amor, é ágape. Uma palavra que é bem conhecida hoje em dia, especialmente entre a igreja hoje em dia. Ágape, tá? O que significa ágape? Ágape, este tipo de amor, é uma preocupação para o bem-estar da outra pessoa. Mas não somente uma preocupação pelo bem-estar, mas também um desejo de ver aquela pessoa bem. E esse é um desejo que te leva a se sacrificar, a se doar para que aquela pessoa possa estar bem, para que essa pessoa possa estar num caminho certo, que possa estar realmente numa condição saudável e feliz. Tá? Isso aqui é essa parte importante, sem esperar algo em retorno, esperar algo de volta. Este é o amor que o apóstolo Paulo fala, e esse é o amor que Jesus tem para com a sua igreja. Mas como que é este amor? Primeiramente, o amor de Cristo é sacrificial. Tá? O amor de Cristo é sacrificial. Olha para a última parte. Tá? Eu vou ler o versículo de novo, versículo 25, mas preste bem atenção na última parte aqui. Ele fala: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela. Cristo voluntariamente, vocês sabem disso, se sacrificou pela sua igreja por amor. Ele literalmente abriu mão da glória
que ele teve junto com o Pai nos céus por toda a eternidade. E ele tomou a forma de um ser humano, de um servo, e ele veio até nós e se sacrificou por amor à sua igreja. Filipenses capítulo 2, eu quero ler versículos 6 a 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Se você quiser abrir e acompanhar também, pode ficar à vontade. Mas olha o que o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que escreveu a carta de Efésios, esse mandamento para os maridos, ele fala sobre a postura, sobre a mentalidade, sobre a humildade e o amor de Jesus Cristo. Olha o que ele fala, versículo 6, falando de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que grande amor! E lembra que esse momento do sacrifício, da crucificação, não foi algo que Jesus não esperava, não pegou ele de surpresa. Quando ele tomou a decisão de esvaziar-se da sua glória, de vir até nós, de tomar a forma de ser humano, ele já sabia qual seria o final dessa vida física como ser humano. Ele já sabia que ele ia ser sacrificado de uma forma brutal, e mesmo assim ele veio. Por quê? Porque ele tem um amor sacrificial para com a igreja. Infelizmente, muitos maridos são o oposto disso. Não querem fazer o sacrifício, não querem se entregar para a sua esposa. Eles, ao contrário, esperem que a esposa se sacrifique por eles. Que a esposa se sacrifique, se doa para fazer tudo e realizar todos os desejos do coração deles, mas não querem se sacrificar pela a sua esposa. Não querem se negar, não querem rejeitar a si mesmo para poder ter certeza que a sua esposa está bem, que o bem-estar da sua esposa é uma realidade dentro do relacionamento. Estão mais preocupados com o seu bem-estar, tá? Além de ser sacrificial, como é o amor de Cristo? É um amor que ama primeiro. É um amor que ama primeiro. O que isso significa? Significa que Jesus não esperou a igreja amar ele antes que ele demonstrasse esse amor pela igreja. Tá? Jesus não esperou a igreja se sujeitar a ele, a igreja a respeitar ele, a igreja a querer seguir ele, a igreja a querer servir a ele antes. Não, primeiro ele tomou esse passo de amor. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Olha só o que também o apóstolo Paulo fala aqui, quando ele fala deste amor tão grande, o amor que nós devemos ter pela nossa esposa, demonstrado por Jesus Cristo. Romanos 5, versículos 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Além de Jesus não esperar a gente respeitar e se submeter e se sujeitar a Ele antes de amar, Ele morreu enquanto nós éramos inimigos dele. O marido aqui tem até uma forma mais fácil de amar, porque você está sendo pedido para amar a sua esposa que já também ama você, que não é, ou pelo menos espero, que não é inimigo de você. Jesus amou os seus próprios inimigos, morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Como que nós podemos receber este amor tão grande de Jesus como uma igreja, como homens, e não querer fazer isso para com as nossas esposas? Quem tomou o primeiro passo foi Jesus. Ele tomou o primeiro passo.
Então em Efésios aqui o apóstolo Paulo não fala: maridos, ame a cada um a sua esposa, se a sua esposa está se sujeitando a você. Ele não fala isso. Não, ame a sua esposa. Busca o bem-estar dela por meio do sacrifício. Ama ela primeiro, mesmo se ela está falhando em cumprir o papel e a parte dela para com você. Deixa com que o seu amor por ela seja um exemplo para que ela possa enxergar o que é um amor verdadeiro. E que o seu amor para com ela, independente de como ela está tratando você, independente se ela está se sujeitando a você, que o seu amor por ela possa mudar o comportamento dela para com você. E finalmente, terceiro ponto sobre o amor de Cristo, e a gente podia ficar aqui o resto da noite falando sobre os vários aspectos do amor de Cristo, mas eu quero focar em mais um. Além de ser sacrificial, além de ser um amor que ama primeiro, o amor de Cristo é um amor constante. É um amor constante, que significa é um amor que não é afetado por outras pessoas ou pelas circunstâncias. Tá? O amor de Cristo não é um amor que é afetado pelas outras pessoas ou pelas circunstâncias. Em Romanos 8, versículos 35 a 39, tem mais uma passagem que fala sobre este amor tão maravilhoso que Cristo tem por nós, pela sua igreja. Romanos 8, 35 a 39, o apóstolo Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aí falando de circunstâncias, né? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele tem um amor constante pela sua igreja. E isso não significa que ele aceita o pecado da igreja. Não significa que ele apoia a má conduta, as decisões erradas da sua igreja. Não. O amor não significa que sempre aceita a conduta do outro. Tá? O nosso amor pelas nossas esposas tem que ser algo constante, independente das situações. Eu te dou um exemplo. É muito fácil o marido deixar as circunstâncias da vida. Talvez se o emprego está difícil, ele fica estressado, ele fica preocupado com o serviço. Muitas vezes ele volta para casa e ele trata a sua esposa de uma forma errada. Ele desrespeita a sua esposa. Ele maltrata ela baseado naquilo que está acontecendo na vida dele naquele momento. Tem muitos homens que escondem as suas dificuldades emocionais, aquilo que ele está, aquilo pelo qual ele está passando naquele momento. Em vez dele se abrir e falar com a sua esposa, se expressar, explicar o que está acontecendo, ele guarda aquilo. E o problema é que essas emoções, tudo aquilo, de repente se expressa de forma erradas. E o homem acaba maltratando, desrespeitando a sua esposa e não amando ela da forma correta. Ou às vezes o marido não ama, o amor dele não é constante, porque ela talvez não cumpre a parte dela. Meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte constantemente e deixar Deus tratar das nossas circunstâncias e tratar o coração das nossas esposas, se por acaso elas não estão fazendo a parte delas dentro do seu relacionamento. Não é fácil de fazer,
tá? Não é fácil de ter um amor constante, um amor que não é afetado pelas pessoas e pelas circunstâncias. Mas se a gente fizer a nossa parte, deixar Deus e o resto nas mãos de Deus, Ele nos dá graça para fazer isso. A igreja é imperfeita, a gente sabe disso. A igreja muitas vezes erra, às vezes ela toma um caminho errado e peca contra o Senhor. E claro que Jesus, Ele repreende, Ele disciplina, Ele corrige, mas Ele continua, mesmo com todas as imperfeições da igreja, Ele continua a amar ela, certo? No dia do julgamento, meus irmãos, no dia do julgamento, se Deus cobrar você, perguntar para você por que você não amou a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a desculpa que Ele não vai aceitar vai ser: olha, Senhor, eu queria até amar a minha esposa, você não sabe quanto eu queria amar a minha esposa, só que eu só não consegui fazer isso porque ela não se sujeitava a mim. Isso não vai rolar com Deus. Com certeza Ele vai falar: olha, eu pedi para você seguir a minha palavra, e a minha palavra, independente do que outros fazem ou que as circunstâncias, independente das circunstâncias da sua vida, você é o líder da sua família. Isso significa que você tem que tomar a iniciativa. Como Cristo tomou o primeiro passo, você também toma o primeiro passo. Não espera a sua esposa fazer a parte dela primeiro. Amém? Em conclusão, rapidamente, eu quero que tanto os homens quanto as mulheres neste momento pensem um pouco sobre o relacionamento entre Jesus e a sua igreja. Jesus, Ele se entregou por ela. Ele ama a sua igreja, Ele guia a sua igreja, Ele se preocupa, Ele cuida da sua igreja, Ele providencia, Ele protege, Ele abençoa a sua igreja. E a sua igreja, em retorno, também ama, se submete, se sujeita, ela segue Jesus, ela serve Jesus, e ela está disposto até, se for necessário, a morrer por Jesus. Então você vê cada parte, cada membro dentro do relacionamento fazendo a sua parte, e é algo voluntário. O homem e o relacionamento entre o homem e a mulher deve ser igual ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja, onde ambos estão fazendo a sua parte voluntariamente, com alegria, por amor a Cristo. Amém? Eu espero que isso tenha ajudado. A semana que vem eu quero continuar esse trecho. Eu quero entrar no assunto de liderança, mas não apenas uma liderança nas coisas físicas, mas como o homem é chamado a ser um líder espiritual. Isso na próxima lição, na próxima quarta-feira, tá? Vamos ter uma palavra de oração então para finalizar. Aí eu tenho algumas coisas para falar também logo em seguida. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço neste momento que o Senhor esteja nos ajudando, Pai. Que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre cada homem da nossa igreja. Porque é somente pela Tua graça, por meio do Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, que possamos realmente amar as nossas esposas da mesma forma que Jesus amou e continua a amar a sua igreja hoje. Eu sei que não é fácil ter este mesmo tipo de amor, mas eu tenho certeza que se nós, como homens, como líderes das nossas famílias, se nós tomamos uma decisão verdadeira, se nós nos dedicamos a amar a nossa esposa e nós colocamos a nossa fé e dependência no Senhor, que o Senhor vai a cada dia fortalecer esse amor que temos por elas e que vamos conseguir cumprir esse mandamento que vem da tua palavra. Esteja também com as mulheres e todos aqueles da nossa igreja, que cada um, Senhor, possa continuar nesse tempo, nesse momento de incerteza, continuar a confiar no Senhor, continuar a colocar a nossa fé
no Senhor, continuar a te louvar e adorar, porque o Senhor é bom e o Senhor continua sendo bom conosco. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu peço tudo isso em nome de Jesus, o nosso eterno, nosso suficiente, nosso único e poderoso Salvador. Amém. Amém.